Meus caros seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, incluindo humanos, alienígenas, entes energéticos, como nós nos tornaremos todos um dia. Aqui quem vos fala é Ferruccio Bilic, PhD. Eu vou falar hoje, agora, sobre Mercosul e União Europeia. Ok. A ideia de criar um grande mercado juntando Mercosul e União Europeia é bastante antigo. Tem várias décadas, né? Primeiro surgiu aquela ideia de criar a União Europeia, né? Que é o livre comércio entre os países. Aí depois a União Europeia também permitiu o livre trânsito entre todos os países da União Europeia. Então, isso facilitou o emprego, né? Se tinha falta de emprego no lugar, vinha gente de outro lugar, ou não ia para outro lugar, assim por diante. Quando adotaram, então, a moeda única, o euro, é que isso reduz os custos de transação. Na hora que estava se introduzindo o euro, estimava-se que o custo de transação ia reduzir em 11%. Então, são todas medidas para tornar mais eficientes as economias, mais econômicas, mais sustentáveis e assim por diante, né? Aí, os países aqui do Mercosul decidiram copiar a União Europeia, fazer um sistema semelhante ao da União Europeia, só que não foram tão longe assim, porque só liberaram, né, ou seja, reduziram as taxas de importação drasticamente entre os países, mas ainda não implementaram livre transação, o movimento entre esses vários países do Mercosul, não tem uma moeda única ainda. Então, ainda está muito longe da integração da União Europeia. Mas acontece que, principalmente por serem grupos que estão em hemisférios separados, um no hemisfério norte, a União Europeia, e outro no hemisfério sul, que é o Mercosul, existem algumas coisas que são produzidas num determinado período do ano no hemisfério norte e não são produzidas na outra metade do ano. E outras coisas são produzidas, e essas coisas que não são produzidas lá nesse
hemisfério norte são produzidos no hemisfério sul nessa época, e vice-versa. Então, existe uma complementariedade entre esses mercados, principalmente para produtos agrícolas. Ah, produtos industriais, serviços, essas outras coisas também poderiam se beneficiar, né? Tá certo? Mas então vamos ver o que a gente pode fazer. Então, esse processo de se juntar esses dois blocos econômicos para funcionar como um grande mercado comum é bastante antiga essa ideia e não vai ser de imediato também, apesar da assinatura que vai haver amanhã, lá em Assunção do Paraguai. Mas precisa ainda depois ser ratificado pelos parlamentos de cada um dos países, assim por diante. Vamos criar caso ainda alguns países, não do Mercosul, mas da União Europeia. A França vai criar caso, porque ela quer proteger sua agricultura, que não vale a pena economicamente proteger, tá certo? Sairia mais barato para a França simplesmente pagar em torno de 300 mil agricultores para não fazer nada, seria mais econômico, né? Outros também estão reclamando, a Alemanha, Itália, mas reclamando porque eles são ineficientes, tá certo? Eles não conseguem competir, por exemplo, com a agricultura do Brasil, não conseguem competir com a agricultura da Argentina e assim por diante, né? Então, mas em compensação, os serviços e indústria, a Europa compete muito melhor. Mas ainda assim, vai ser um bom negócio para todo mundo, tá certo? Porque os afetados negativamente são a minoria. E eles estariam melhor, eles que forem afetados, mudando de negócio, já que eles são incompetentes para competir. Ou aperfeiçoem o modo de funcionar, de trabalhar, tá certo? Não é que nem o caso do Brasil, Argentina. A Argentina tem uma grande produtividade porque ela é abençoada com o solo. Tem uma estrutura de 1,5 metro de solo, né, na Argentina. Então, cresce facilmente qualquer coisa. Já no Brasil, principalmente no Cerrado, eles tiveram que inventar um monte de coisa, fazer um monte de coisa para tornar o Cerrado mais produtivo. Tá certo? Bem, mas, então, em princípio, o Mercosul vai oferecer mais produtos agropecuários para a União Europeia e vai receber mais serviços tipo seguros,
financiamentos, ah, vai ter também produtos industriais, tipo máquinas de produção, tecnologias mais avançadas de comunicação e assim por diante. Mas vai ser um bom negócio para todos. Agora, quais os tipos de impactos vai ter essa, essa união do Mercosul com a União Europeia? Os tipos de impacto que vão ter são econômicos, comerciais, políticos, sociais, religiosos. Caramba, não consigo ler a minha letra. É, axiológico. Era esse que eu queria falar. Os econômicos são óbvios, né? Ah, a, a União Europeia vai ter produtos que ela não, não produz em uma época do ano, e vão ser muito mais em conta do que os que ela tem lá. O Mercosul vai ter mais tipo de serviços. Serviços de seguro, financiamentos, produção de produtos de consumo e assim por diante, né? Então, o comércio entre esses dois blocos vai se intensificar e bem que eu queria contar uma piada aqui. Quando a União Europeia começou a criar a União Europeia e se viu que tinha algumas vantagens de ter a União Europeia, né? Então foi expandindo e tal, até que entrou a Grécia, a Espanha, Portugal e assim por diante também na União Europeia. Então, principalmente, podia-se ver que melhoraram tremendamente, principalmente Portugal. Antes de estar na União Europeia, Portugal era como se fosse um país subdesenvolvido. Aí, depois que entrou na União Europeia, melhorou bastante. Claro que fez algumas besteiras, porque pegou dinheiro da União Europeia e construiu algumas rodovias, super rodovias, caras, que não precisava disso, porque é um paísinho desse tamanhinho. Para que você quer atravessar o país todinho em 2 horas? No sentido não. Se for no transversal é meia hora só. Bem, mas essa história de coisas erradas que fizeram, eu conto uma outra vez. Então, continuar com a minha piada. Se bem que essa ideia é mais antiga. Me lembro que quando os franceses vinham
caçar lagosta no Nordeste brasileiro, e o De Gaulle até mandou a sua marinha para proteger os navios pesqueiros franceses para levar embora toda a lagosta que tinha no Nordeste. O Brasil achou ruim, né? Ah, e já naquele momento se pensou, falou, olha só, vamos ameaçar a França da seguinte maneira. Como o Brasil ele se tornou independente de Portugal, foi uma declaração unilateral do Brasil para se tornar independente de Portugal, é só revogar essa lei que de fato a mulher do Dom Pedro I assinou, que a gente volta a ser colônia de Portugal, né? Então, se é colônia de Portugal, a gente vai estar já dentro da União Europeia, né? E vamos brigar de igual para igual com a França, com os outros. E até vamos mandar depois em Portugal, porque na hora que fizer uma eleição conjunta, a gente ganha a eleição. Ai, ai. Se a França pode ter uma colônia aqui que é a Guiana Francesa, né? Por que Portugal também não pode ter a sua colônia aqui, o Brasil? Ai, ai. Então, já se pensou várias vezes de entrar na União Europeia desse jeito. Claro, não contei isso para muita gente não, mas já discuti isso estrategicamente com muita gente. Até com, até com a cúpula da União Europeia, na época que era ainda lá o português que mandava nela, lá o Durão Barroso. Bem, então sempre existe possibilidade para quem quiser virar europeu, é só revogar a nossa independência de Portugal, que a gente automaticamente vira colônia de Portugal outra vez e já automaticamente está dentro da União Europeia. Que nem a Guiana Francesa é da União Europeia. Bem. Outra coisa, isso não vai estar logo no começo, mas essa união do Mercosul com a União Europeia vai facilitar o intercâmbio entre instituições de mão de obra, essas coisas. E isso vai ser bom para todos, tanto para o Mercosul como para a União Europeia. Inclusive vai empurrar o Mercosul para ser mais liberal dentro do Mercosul. Outra coisa, em termos políticos, também vai ter mais poder a nível global. Em termos econômicos, também vai ter mais poder a nível global. E como existe muita afinidade entre o Mercosul e a União Europeia, porque nós todos fomos colônia da União Europeia, né? Então, seria relativamente
fácil essa convivência. Ah, e tem uma outra coisa que eu devo falar, que é com relação à religião. O Mercosul, basicamente cristão. A maioria da União Europeia também é cristã. Só que a União Europeia está tendo muita imigração islâmica. Então, um conjunto de valores islâmicos é um pouco diferente, apesar de ser o mesmo Deus, o modo, os valores islâmicos são bastante diferentes dos cristãos. E então, o que precisa fazer-se urgentemente, principalmente a União Europeia, e que nós ajudamos aqui com o Mercosul, é planejar os valores que esse conglomerado Mercosul e União Europeia deva comungar no futuro. Tá certo? Porque os valores atuais que todos comungam não são bons para o momento e são péssimos para o futuro. Então, temos que planejar um novo conjunto de valores e ficar atualizando, melhorando eles com o tempo. Tá certo? Também já tentei fazer isso com a União Europeia na época que estava durante Barroso, mas aqueles assessores portugueses dele que mandavam na União Europeia não queriam saber de coisa complicada. Não, tá. Vamos, não mexa com o empreguinho, não crie muita onda. Mas eu acho que vale a pena mexer, tá certo? Porque senão, daqui a pouco eles não, a União Europeia e depois, consequentemente, o Mercosul não vão saber em que direção que devem ir com seus valores, tá certo? E se deixar, sem pensar sobre esse assunto, outros valores se tornarão mais preementes, tá certo? E tem algumas coisas que provavelmente as sociedades ocidentais não estão muito dispostas a aturar. Por exemplo, é o caso ali do Irã. O Irã, com a sua religião original, que era o zoroastrismo, que é, em cima do zoroastrismo, é que foi baseada todas as religiões monoteístas, seja ela o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, são todas baseadas, todas cópia do zoroastrismo, né? Não, eles foram invadidos pelos árabes com essa religião islâmica e agora estão lá meio fanáticos com essa religião, apesar de não ser da índole do persa, né? Foi uma religião enfiada pela goela abaixo aos persas. Eles estariam muito melhor com o zoroastrismo, que ainda existe um pouquinho lá, né? Então, se eles voltassem
ao zoroastrismo, seria uma religião muito mais apropriada, o original da da religião monoteísta, né, e não essa história de ayatolás e com essa, hã, teocracia, tá certo? Bem, é uma longa história para contar, né? Tem tanta coisa para contar sobre Mercosul e União Europeia, mas vamos deixar isso para uma outra oportunidade, porque senão fica uma história muito longa, tá bem? Bem, enquanto isso, por favor, dê o seu gostei ou não gostei. Ah, apreciaria muito se vocês pudessem fazer suas críticas e sugestões para que eu melhorasse, ah, fosse mais bem direcionado naquilo que eu falo. Compartilhe isso com todos que você quiser. E inscrevam-se no meu canal. Depois farei uma apresentação dessa mesma história, um pouquinho diferente, mais apropriada, em espanhol, outra em inglês também, para os outros membros do Mercosul e União Europeia, tá bem? Muito agradecido pela atenção de vocês e vamos nos juntar